Bom dia, meu Deus. Que bom, meu Deus, que estamos aqui diante de Ti para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia para toda a equipe espiritual que se faz presente, os mentores do nosso Evangelho. Bom dia para todos os encarnados e desencarnados. Estamos iniciando mais uma semana que seja abençoada por Deus e que Jesus esteja sempre na nossa frente, iluminando o nosso caminho. Amado Mestre Jesus, neste momento, Pai, nós vos pedimos, dai-nos sabedoria, que a gente possa compreender e refletir sobre os teus pensamentos de hoje, que a gente possa alimentar a nossa alma. Então, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, visualizando a imagem do Cristo, dos nossos anjos guardiões e mentores espirituais, deixando que esta luz, esta energia nos envolva e vamos conversar com Jesus. A mensagem de hoje de otimismo, do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, é a de número 291, que diz o seguinte: não esmoreça. No fogo da luta pela vida, você é compelido ao revide, à revolta e a usar das mesmas armas de que é vítima. Mas controle-se para não sofrer as consequências do mal. Afirme-se, reafirme-se. Reafirme pessoa, calma, inteligente, o suficiente para saber se conduzir e desfazer as contrariedades. As suas capacidades, quando despertas, provocam tão intensa revoluções internas que você chega a se admirar do que era capaz e não sabia. Por isso, acredite-se com uma força poderosa. São as pessoas do serviço pesados que têm os músculos mais fortes. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 4º. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é o 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução.
Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos refletir um pouco aqui sobre esse tema de hoje. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. O tema principal já está dizendo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo significa reencarnar. Meus amigos, nós estamos aqui estudando o Espiritismo, não é isso? Então, nós já sabemos que reencarnar significa nascer novamente, mas em outro corpo físico, outro corpo diferente. E que o objetivo da reencarnação é sempre a nossa melhoria, né? Significa que Deus, por ser tão bom, tão justo, misericordioso, Ele nos dá mais uma chance para repararmos nossas faltas cometidas. E também, através da reencarnação, a gente passa por novas experiências aqui na Terra, que nos ajudarão a evoluir espiritualmente, moralmente também. Então, neste capítulo 4, no item 18, Kardec nos ensina, através da revelação dos Espíritos, porque Kardec teve ajuda o tempo todo no mundo espiritual, esclarecendo, ensinando. Então, Kardec, ele nos ensina que a reencarnação é necessária ao espírito e que os verdadeiros laços de família são os da simpatia, são os da afinidade, da comunhão de pensamentos. Estes são os laços da afeição espiritual. E esses laços são duráveis, sobrevivem à morte do corpo físico. Porque o nosso corpo, ele sim tem um limite. A nossa alma, ela é eterna. Então, os espíritos que se unem apenas pela consanguinidade
eles estão visando apenas interesses materiais. A afeição entre eles acaba com a morte do corpo, pois eram apenas afeições carnais. E Deus, Ele permite, a união numa mesma família entre espíritos que não se simpatizam. E o objetivo, vocês vão perguntar, mas por que Deus permite isso? É justamente para que esses espíritos passem por provas juntos, convivendo no mesmo ambiente para se melhorarem. Muitas pessoas dizem assim: eu acho que eu não pertenço a essa família, porque eu não tenho nada a ver com ela. Mas pertence sim. Estão ali juntos porque têm débitos a cumprir, precisam se melhorar. E muitas pessoas também podem perguntar: existe limites para reencarnarmos? Não, não existe limites. Pois o espírito, ele reencarna quantas vezes forem preciso, até atingir um grau de evolução, Para que permita que esse espírito, após a evolução, ele possa viver em mundos superiores, porque aí ele já atingiu a perfeição. Então, como Kardec nos ensina, pelo princípio da reencarnação, os espíritos vão progredindo a cada nova existência. Para aqueles que se amaram, existe a certeza de que as relações continuam após a morte do corpo. E é isso o que constitui os verdadeiros laços de família. Nós só temos que pedir a Deus que Ele nos dê força para que a gente possa viver as nossas provas com os nossos familiares. Às vezes, a coisa fica difícil, mas com Deus dentro do nosso coração, na nossa consciência, aquilo que é difícil se torna fácil. Então vamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, que a gente possa passar pelas nossas provas, que a gente possa no final tirar a nota 10. E quando retornarmos para o mundo espiritual, a gente possa chegar lá e dizer: voltei, Senhor, e cumpri a minha missão. Vamos agradecer a Deus por mais este ensinamento, que a gente possa refletir no dia de hoje, olhar os nossos entes queridos com mais amor no coração, aprender a perdoar e a também pedir perdão, porque se estamos juntos é porque tem um objetivo. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Te agradecemos porque estamos vivos. Te agradecemos, Pai, por este planeta maravilhoso, onde estamos aqui, vivendo. Te agradecemos pela família. Entregamos em Tuas mãos tudo o que acontecer hoje. Que o Senhor nos auxilie, nos ampare, nos ilumine.
Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Que a paz, Senhor, chegue no coração de cada filho teu, principalmente aqueles que estão vivendo lá na guerra. Toca no coração daqueles que ainda estão com os corações endurecidos, tanto os encarnados como os desencarnados. Que a tua luz nos ilumine sempre. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus amigos, é uma oração celta, que diz o seguinte: que Deus nos dê para cada tempestade um arco-íris, para cada lágrima um sorriso, para cada gesto de ternura uma promessa e uma bênção em cada momento difícil. Que tenhamos sempre um amigo fiel para dividir os nossos problemas e que cada oração seja sempre escutada e respondida. Amém. Tenhamos todos um dia abençoado. Que assim seja, assim é e assim será.